É isso aí, galerinha. Boa noite. Chega mais uma live daquelas que a gente gosta. Com o cara que todos nós somos super fã. E é isso aí. Vai ser lindo. Ive, pai, mãe. Tamo junto. Oi, E aí, meu amigo? como é que você tá, meu querido? Bem, meu rei. Graças a Deus, você tranquilo? Tô bem também, e você? Certinho, tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Tá um pouco baixo o seu áudio. O meu tá bom? Pô, o seu tá top. Deixa eu ver. Tá melhor o meu aí, não? Agora deu uma melhorada. Deu uma melhorada? Deve ser o fone que já Repete deve de estar novo. esbagaçado. Hã? Não, deve ser o fone que deve estar meio esbagaçado, Então, mas tá eu tudo até certinho. pensei em fazer com fone, mas eu não sei se tá bom o áudio. Dá pra me ouvir bem? Dá sim, cara. Dá pra ouvir bem. Deu uma cortada. Só um segundo. Tá. Já travado um pouco, mas já volta ao normal. Enquanto isso, vai entrando aí, galera. Deu uma travada lá no do GR. Galera, tudo certo. É assim mesmo. Foi, amor. Voltou? Voltou? Voltou. É que eu tava no 4G, só como eu tô dentro aqui, aí tava dando uma cortada. Aí eu liguei o Wi-Fi pra dar uma facilitada. Ah, não, tranquilo. 5G não chega, né? Pra dar uma ajudada. Não chega, irmão. Não chega, é normal, é Chegou normal. enganação, que as pessoas acham que é. Até eu achava que era, mas na verdade não é 5G, né? Agora que foi feito o leilão do 5G, que a Claro levou tudo, saiu Aí sim. pegando tudo, e aí acho que ano que vem a gente vai ter um 5G de verdade aí para dar uma melhorada nessas lives. A gente merece, né? É, a gente merece, é. Brasileiro A gente sofre merece. sempre, né? Irmão, quero começar te agradecendo muito aí por você ter aceitado nossa live, intermédio Isso. da Evelise aí, nossa amiga, que está sempre com a gente aí, sempre apoiando o nosso projeto. Quero começar te agradecendo muito e a gente espera que traga bons frutos para você essa live aqui, que através do que você falar aqui hoje a gente consiga alcançar outras pessoas, que outras pessoas também se inspirem na sua história, né? Assim, claro. Até porque as pessoas não, as pessoas veem vocês atores na televisão, pensam que a vida de vocês é muito fácil, né? Ou é muito fácil ou foi De muito ninguém, fácil. né? Acho que de nenhuma profissão é fácil, todo mundo tem sua batalha. A minha também não foi diferente e continua não sendo. De todo mundo é sempre uma luta. O pessoal que tá aqui do meu Instagram que tá me acompanhando, se apresenta aí pro pessoal também. Fica, É isso aí, eu não vamos. sou tão macaco velho que entra no meu também, no meu Instagram, né? Como No seu ao vivo. também. Então, ó, se apresenta aí pro pessoal. É isso aí. Bom, para a galera que não me conhece aí, eu sou o Anderson. Para quem me conhece um pouco mais, a galera costuma me chamar de Massa. De massa, é E por massa. isso que é o nome do Massa Podcast. Eu sou aqui de São Paulo, da Zona Leste mesmo, do extremo da Zona Leste aqui. E a gente vem devagarinho para poder tentar levar uma palavra boa para a galera, principalmente o pessoal da periferia, né? Tanto que a intenção desse projeto aqui, a gente não tem nenhum ganho, né? Mas o ganho maior é a gente ter a certeza de que a gente está levando uma palavra boa para o pessoal dentro de casa e também inspirando o pessoal a ir mais longe, né? Porque muitas das histórias que são contadas aqui são de pessoas
conhecidas profissionalmente. E para a galera da periferia também a gente se inspira, que a gente vê que o pessoal passa por algumas lutas que a gente costuma passar aqui, e a gente vê que não é impossível a gente chegar onde pessoas como você hoje chegou, E, né? inclusive, Então Anderson, a gente você fala assim, manda, eu sou da periferia, pô, eu sou do interior, do olha aí, interior, do interior de Pernambuco, cara, de uma cidade de 20 mil habitantes, Quipapá. Fica que lá papá, é isso aí. fim do mundo, eu falo, nunca ninguém conhece, mas pô, eu tenho o maior orgulho da minha Não, cidade e da minha terra e tô aqui em São Paulo há 10 anos e convivo com São Paulo desde pequeno, então eu me considero um paulistano também. Mas até hoje eu não transferi meu título de eleitor para cá porque o coração tá lá ainda também. Então, o coração tá lá, agora o pessoal sempre me pergunta, o pessoal de lá fala, poxa, nossa, uma pessoa daqui da nossa cidade e tal. Velho, é possível para todo mundo, né? Pode ser lá do Acre, como do Rio Grande do Sul, a batalha tá é a aí. mesma, né? Exatamente. Aí, então, a realidade da intenção do projeto é extremamente essa. Se futuramente tivermos alguns ganhos, a intenção vai continuar a mesma, né? Vai continuar tentando ajudar pessoas, e principalmente o pessoal da periferia, que não tem alguns, né? Não são todos, até porque a periferia, graças a Deus, evoluiu muito. A intenção é realmente trazer informações para o pessoal aqui, né? A gente já teve pessoas de várias profissões aqui no nosso projeto que conseguiu trazer uma vertente diferente do que a galera está tentando conseguir aqui, né? Ou conseguir ou está na luta para conseguir. Então a intenção do projeto é extremamente essa. Legal. O Massa também é um grande amigo da Ive, a Ive é da minha agência, Isso da aí. VGI, e ela que mediou esse podcast. Ive, beijão, beijão para você, para as meninas da VGI, para minha empresária, a Vivian Golombek. E é isso. É isso aí. E a Ive já está presente Tá já. Eu já dei um presente? alô aí, ela já está presente. Já, opa, a Ive não perde uma. Ela é gente fina demais. Eu ainda não conheci ela pessoalmente, você acredita? Porque ela entrou depois e a gente já estava em pandemia. E aí, nesse protocolo, eu sei que as meninas estão todas fazendo home office. E acho que a Vivian foi poucas vezes na agência. Eu até não fui lá ainda, tem que ir lá. A gente já está vacinado, mas ainda tem a terceira dose, né? Tem que se Sim. prever, dar uma segurada. Mas, Ive, Ive sinta-se tá aí. A Ive, abraçado. isso. A Ive e o marido dela, o Wilton, também é um ator de teatro. Wilton, não conheço. Lançou o filme, é, lançou o filme agora dele, se eu não me engano, no Amazon Prime, que é o School, que é um filme mais pro lado do Halloween, assim, é algo surpreendente também. Depois você para dar uma olhada. Vou O assistir. Will é um amigão também, que sou muito grato a Deus por ter colocado o Will e a Ive na minha vida, e que a amizade que eu quero levar até o dia que Jesus voltar, cara. Amém. Amém, show. Então é isso aí, cara. Para quem não conhece, a gente está aqui com o Gerry, para minha galera que está aí. Gerry, grande ator e músico, teve presente aí no início dessa novela das nove aí. Foi o pai do grande Cauã Raymond, que fez o pai dos Você gêmeos, viu, né, a e resposta, né? participou também. Tinham que escolher Cara, um que cara responsa, hein? bonito. Claro, né? Genética, né? Cauã Raymond, cara, exatamente. Puxou a genética do Eu me pai, e não foi senti. só um, foi dois. Você não tem noção do orgulho. Quando a produtora me ligou Imagina. e fez o convite, eu falei, do Cal. Não, a primeira, quando ela ligou, ela não falou o que era, né? Foi engraçado É, que eu estava indo para um teste de uma outra série para a concorrente. E aí, eu tava lá esperando a minha hora, aí ela me ligou, Jerry, então, tudo bem? Aqui é a André Imperator, um beijão, depois ela vai ver, se ela não estiver vendo, depois ela vai ver. E ela me ligou, Jerry, tu vai quero te sim. fazer um convite e tal, aí, como tá seu cabelo? Ela só me perguntou isso, eu falei, tá grandão, porque tava grandão para um outro trabalho. Aí, só que não É, tava tão grandão, né? E eu não tinha entendido por quê. Ela falou, você topa, é uma participação bem especial, legal e tal. Eu nem sabia o que era, ela não falou nada, só falei topo. Não, claro. E ela, tá bom, te estamos ligo aí para isso. depois. Aí você sabe como funciona, né? Produtor de elenco liga, te oferece trabalho, você só fala na hora, topo, aceito, claro. Ainda mais com a Porra, pandemia, você imagina como estava a situação? não Ainda é, cara? estamos, né? Eu falo assim como se a gente tivesse. Infelizmente não acabou, pessoal. Continuem usando máscara, se vacinem, vai vir a terceira dose aí. A minha eu só tomo em março, mas vou É isso, tomar. a minha também. E aí uma semana depois,
ela liga e fala o que era. Aí eu falei, poxa, é do Cauã? Caramba! Voltei pra academia. É, voltei pra academia desesperado. E falei, nossa, daí será que eu vou dar conta? O cara lá, pô, vou ser pai dele. Enfim, aí foi meio que assim. Ah, cara, mas foi maravilhoso. E você já teve um outro, não sei se você teve um contato muito grande com o Cauã na série que você Ilha fez, de né? Ferro. Da Ilha de Ferro. É, Ilha de Como é que Ferro. foi pra você participar daquela série, cara? Não entendi, desculpa a pergunta. Como foi pra você participar dessa série, que foi uma série top, Cara, né? Teve duas foi, temporadas e, se foi. eu não me engano, vai ter a terceira também. Não, infelizmente cancelaram. Não vai? Depois que meu Que isso, personagem ia cara? virar um lutador de MMA e tal, que eu já tava entrando Exatamente. nessa pegada, já tava virando, infelizmente, cancelado. Ah, foi uma série Que muito cara, isso. né? Até então foi a série mais cara produzida pela Globo. Por eles construíram uma refinaria de petróleo dentro do Projac, que eles não gostam que chamem de Projac. Nossa, Tem que ser Estúdios Globo. agora é Estúdio Globo. Mas construíram uma refinaria de petróleo lá, então foi muito cara. E eu acho que pelo tema não teve tanto retorno para o stream. Teve bastante audiência quando eles colocaram a primeira temporada agora, né? Agora, recentemente, eles colocaram a primeira. Sim. Em TV aberta, mas no stream não teve tanto retorno. Acho que por isso que eles cancelaram a terceira. Não deu o retorno que eles esperavam, os executivos falaram e cortaram. Mas, cara, foi sensacional. Pra mim foi um baita de um desafio, porque tipo, quando, quando, quando a produtora me ligou, que ela me explicou o que era, ela falou, Gério, ó, é um rapaz jovem que volta para se vingar da morte do pai, quem vai fazer seu pai vai ser Heron Cordeiro. Quando ela falou isso, eu já falei, opa, Heron Cordeiro é um gênio. O cara é sensacional. Sim. E aí ela complementou. E aí você volta para se vingar da morte que quem matou o seu pai foi o Rômulo Estrela, que é outro fera, né? Hoje o Rômulo tá fazendo Verdades Exato. Secretas 2 aí, tá um sucesso absurdo. Nitidamente. E o Rômulo, cara, e aí eu não ia contracenar com o Heron, porque eu É, volto para me vingar da morte dele. Então, mas o Heron é depois, sensacional, assim, para mim já era uma honra ser filho do cara. E aí, para contracenar diretamente com o Rômulo, aí eu falei, poxa, que oportunidade legal, bem bacana, e é um personagem sim. bem denso. E principalmente pela direção, cara, foi o Afonso Apoiar, que é um gênio, o cara é visionário, ele é sensacional, assim, ele tem uma visão de tudo, assim, tanto artisticamente quanto de texto, de roteiro, e eles não deu essa liberdade, assim, tanto para mim quanto para o Romo, quanto para os outros atores, assim. É legal. O com Cauã eu contracenei, eu acho que poucas cenas, porque o rolo dele era mais com o Sim. personagem do Rômulo. Teve uma cena inicial, que é a minha cena inicial, que eu paro numa moto e tal, e fico observando o Rômulo. Aí o Eles dois Cauã na praia, né? na praia, o Cauã vê e aí eu dou. Poucas pessoas sabem, mas eu contracenei o meu personagem. Mas quem fez aquela cena foi o meu dublê. Você acredita? Você não sabe mais da foto. Não gravei. Eu gravei aquilo antes. Eu gravei antes com a Certo. moto e conheci o dublê antes. Até para ele pegar meus trejeitos, assim, Sim. minha postura, assim, o jeito que eu sou provocativo, o jeito que eu subia na moto, o jeito que eu montei para poder ele seguir essa mesma linha. A gente conversou, combinou, cara, e foi sensacional, é engraçado. Contracenei e não contracenei. Aí eu encontrei ele no set algumas vezes, mas no set a gente Certo. não. Eu sou muito intenso. Então, normalmente, quando Certo. eu vou, quando eu vou pro set, eu fico extremamente concentrado. E o Cauã também. O Cauã é irreconhecível. Ele entra num personagem que ele não sai. Então, foi até no dia que teve a sessão de fotos de divulgação da série. Ele tava lá todo melado e todo. E aí, Gério, tudo bem? Pronto, mas só isso e pronto. E Já eu também era. sou muito centrado, então normalmente em set entrou, botei a roupa e eu não interajo muito mais com ninguém, exatamente para não poder perder a concentração. Se você reparar, Exato. nos meus trabalhos, quando eu posto foto, eu estava reparando agora, foto de bastidor, eu sempre estou com a mesma expressão. Eu tento não sair para poder não me desconcentrar. Essa é a minha sina. Mas enfim, voltando na série, foi bem legal. O personagem do Dante também, do Cauã, é bem intenso. É bem intenso.
Muito. E é bem intenso. Aprendi com ele de uma forma paralela, assim, teve coisas que a gente fica sabendo, assim, nos bastidores, que eu acho muito legal, tipo do Cauã, acho que poucas pessoas sabem, mas que é uma coisa que eu também trago pra mim. Ele não traz a vaidade pro personagem, assim. Não tem essa de roupa, Legal. de se tá feio em cena. Não existe isso. O importante é você vestir o personagem. Se tá feio, se não tá feio, se a roupa não tá legal, não tá legal, se tá sujo. Então, tipo, coisas assim, na prova de figurino. Ó, Cauã, essa roupa, não. Que é isso, meu personagem é relaxado, é um cara assim, não, acho que é só isso e pronto, e tá bom, e então eu acho isso bem legal, sabe? E Sim. são coisas assim que a gente vai aprendendo com atores até mais experientes. O Rômulo Estrela também me ensinou muito, ele é muito bom de trocar, ele é muito intenso, é muito verdadeiro. Tipo, não, ele não tava em Sim. quadro, mas o cara tava chorando, sabe? Para me dar aquele Exato. feedback, para a emoção vir junta. E Te ajuda. ajuda muito, é um trabalho em equipe. Então, se a cena tá boa, é porque a cena, os dois atores que estão envolvidos estão dando o sangue, assim. E foi bem legal. A construção foi bem legal, o personagem cresceu. No começo eu entrei apenas como diária, que as pessoas falam de diária, tinha tantas diárias, e aí Deus botou a mão, né? Deu uma abençoada, o personagem cresceu, me Ele é o contrataram. cara. Aí foi até o final, porque ia ter a terceira temporada, eu já estava na terceira. Aí falei, poxa, mas infelizmente cancelaram, mas era para ser. Fazer o quê, né? Tanto que nessa segunda temporada, ó, galera, quem não assistiu, pelo amor de Deus, assiste, hein? Assiste a primeira e a segunda temporada, que foi muito boa mesmo. Foi muito boa. E assim, eu pensei que o seu personagem, né, no caso, ia realmente se vingar mesmo. Não, Seu então, personagem deu uma reviravolta na cabeça de todo você mundo, cara. assistiu? Eu assisti, por isso que eu tô falando, deu uma reviravolta na cabeça de todo mundo, que eu pensei que o seu personagem ia se vingar. É, Ia realmente se vingar. Quando você começou a aprender aquela parte da luta, eu falei assim, eu acho que ele vai aprender um pouco, a cabeça vai virar, ele vai então, continuar o plano de vingança. mas sabe onde eu construí essa volta? Eu já sabia que ele não ia se Sim, vingar, claro. E aí eu ficava me certo, perguntando, mas como, cara? O cara foi criado no meio do crime. Só que aí, não mostra a mãe dele. Sempre tem o outro lado da coisa. Ele foi criado por quem? sim, Entendeu? exato. Então, as pessoas não sabem, não é? O pai é um criminoso, beleza, mas a mãe criou o menino. E tem muitas mães assim, por aí, que os pais abandonam e vão embora ou pelo crime ou por outra coisa, mas a mãe tá ali presente, fazendo papel de pai e de mãe. Exato. E isso para mim foi muito. Foi o que me marcou assim na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu vou construir em cima disso. Então, tem a relação paternal, que o Rômulo virou meio como se fosse uma relação paternal ali, né? Já que ele não tinha um pai. É, Eu acho que ele volta para se vingar, mas na verdade ele volta mais querendo uma conexão com o pai. Que ele encena e certo, fala até, eu fui ver meu pai na cadeia, e ele falou que depois que saísse ele me procurava e tal. E aí é uma forma de tentar se conectar com o pai que não acontece. É meio que um certo. pouco disso. E aí ele termina se envolvendo com o Rômulo mostra um carinho. Ele assalta, né? Faz lá o assalto e depois o Rômulo vai lá, tira ele da cadeia, ele meio rebelde ali. Não, nem precisava ter me tirado. Mas aí tem esse lance desse cuidado que o personagem do Rômulo Ramiro teve. E aí ele dá essa volta aí na cabeça. E aí indo, a gente gravou na base da Marinha mesmo lá no Rio, né? E cara, Sim, é surreal o quanto eles são, como é que eu posso dizer? Não é pragmático a palavra, focados? não entendi, desculpa. Focados? Focados e determinados. É, Exato. Eu achei isso muito interessante, porque tudo foi acompanhado por militares reais lá. E aí eu acho que tem um pouco disso. O cara começa a treinar e aí começa a ter uma. Eu treinei inicialmente, quem me preparou foi o Babu, o mestre Babu, que é muito conhecido, é um lutador de MMA. uhum. Agora é professor, tem uma puta de uma academia. E junto com o Berinja, que lutou pelo UFC, se machucou, voltou com tudo agora. E foi outra coisa que me ajudou bastante. Eles são muito focados também.
E aí eu acho que isso traz um pouco pro personagem, assim, fala, poxa, eu acho que às vezes o foco e a disciplina, era a disciplina a palavra que eu tava tentando lembrar, Disciplina. e a oportunidade. Eu acho que isso é o mais importante. O Rômulo, o personagem do Rômulo, o Ramiro, ele deu uma oportunidade para o Robson mudar de vida. Eu acho Sim. que é o que falta. É o que falta até para no nosso país, né? Para os jovens de hoje que entram para o crime, falta oportunidade. Porque os programas educacionais que tem são poucos. Ah, o pessoal fala que tem bastante, tem, mas ainda não é o É, suficiente. Não é suficiente porque a influência do crime na vida desses jovens é é muito maior ainda. grande, é maior, exato. É... E isso é muito triste. E aí é um pouco, eu acho que foi isso que mudou na cabeça do House. Poxa, o cara me deu uma oportunidade para eu mudar de vida, eu vou agarrar isso. Relutou um pouco Exato. ali, viu que a casa caiu, que é o perigo que às vezes a casa cai e o cara volta e volta pro crime. Não acontece isso. É uma ficção. O Ramiro foi lá, tirou o menino do crime, deu uma oportunidade para ele, mas isso não, na vida real não existe. É muito difícil. Tem vários projetos sociais Exato. aí, mas não é o suficiente. E para a quantidade de jovens que está aí no crime, que vê isso como uma única oportunidade para eles, isso que é complicado. Né? O seu papel realmente ele foi diferente, até porque a direção foi muito boa. Você Foi. pode falar melhor do Quem que eu. A dirigiu muito minhas direção cenas e foi o quem Rafa escreve. Miranda. Tem que dar crédito para esse Então, cara, que esse cara é genial. é, Porque na Globo tem um e quem diretor. escreveu é, É o é, diretor de frente. Cortou, cortou. e quem escreveu essa história de vocês, esse contexto todo do seu papel com o do Rômulo, foi muito bom. Por quê? Porque o Rômulo, quando ele era criança, ele e o seu pai foram pro orfanato juntos. Exato. Só que ele resolveu uma outra vida e o seu pai na ficção uma outra. Então foi muito bem feito. Realmente foi muito bem feito. Muito bem feito, muito bem escrito e muito bem dirigido, cara. Muito bem estruturado, é. Muito bem estruturado. O Rafa Miranda, ele tem uma. Porque na Globo tem o diretor artístico e tem os diretores de frente, né? Porque não dá para dar conta de Certo. gravar uma novela ou uma série em um diretor só. Então eles dividem por bloco. O Rafa Miranda, ele tem uma sensibilidade, cara. É incrível, incrível. Ele estava sempre em contato com o Afonso e eles entravam, chegavam no meu como e falavam, não, vamos levar para essa direção, vamos levar para essa direção. E isso facilitou muito tanto o meu trabalho quanto o do Rômulo, assim, porque a gente começou a ver aonde tinha que chegar e dava para construir bem. Que é a vantagem também de fazer série, né? Você recebe o roteiro fechado, aí ajuda muito. Você constrói melhor. Você se prepara melhor também, né? Exato. Prepara melhor. Até porque uma novela, eu não sei como funciona, mas você está aí para explicar melhor. Uma novela você recebe, vai, roteiros separados, até porque são cenas muito diferentes, muitas vezes cenas muito longas, não sei como funciona. Exato. É que Talvez vai seja mudando, isso. né? É que a Globo até tinha mudado com Um Lugar ao Sol, foi a primeira novela que foi gravada inteira e já está gravada inteira. Já todo Ah, mundo já finalizou? já finalizou tudo, faz um mês mais ou menos. Nossa, É, não foi sabia. a primeira novela que vai ao ar gravada inteira. A Globo até pensou em aderir esse formato de tipo novelas gravadas inteiras, editado, tudo bonitinho. Porém, eu acho que eles perderam um pouco desse feedback do público, que eu acho muito importante. Tipo, às vezes um Claro, personagem. Eu tô assistindo Paraíso Tropical agora, no Viva. sim. Engraçado, minha sogra que começou a assistir, aí eu julgava ela, eu ficava falando, não, dona Ana, eu não sei se ela tá assistindo. Aí ela falou, não, dona Ana, vai assistir novela velha, dona Ana, tem tanta coisa nova para assistir. Eu ficava indignado, e agora eu tô viciado, porque o Wagner Moura tá no elenco, e é uma referência para mim, Sim, claramente, muitas sim. pessoas sabem. Eu acho que o cara é um gênio, tem que até assistir o filme dele agora, Marighella, que estreou nos cinemas. Do Marighella, O cara é exatamente. um gênio, tanto como ator como diretor. E aí, por ter ele no elenco, eu comecei a assistir. Aí Camila Pitanga também é sensacional. Aí você vai assistindo, aí tem o Tony Ramos, a Glória, que é gênia também. O elenco é muito bom e aí eu viciei. Eu nem sei porque eu fui nesse assunto agora, mas. O formato, né? Então, Exato. aí eles perceberam que sentiram falta essa pegada mais quente do público para interagir, e eles mudaram de ideia e agora vão voltar a fazer a novela durante o período que está sendo. Exato.
Até porque consegue ver o que o público acha, e muitas das vezes o final sempre muda com o que o público está sempre dizendo, né? Tem esses detalhes também. Exato. Exato, exato. E às vezes um personagem se destaca, ganha o gosto do Exato. público, aí o pessoal deixa isso rolar, né? E aí, Um Lugar ao Sol foi a minha primeira novela. Eu não tinha feito novelas ainda, eu tinha feito só as séries, né? Ilha de Ferro, tinha feito 13 Dias Longe do Sol, antes que foi a minha estreia na emissora, Sim. há 3 anos atrás, e cinema, e alguns longas e alguns curtas, algumas coisas assim. Em novela eu não tinha tido a oportunidade ainda. E aí, quando surgiu, foi sensacional, assim, quando ela falou, poxa, Géria, é uma participação legal, você vai abrir a trama da... Aí eu Sim. já senti o peso, né? Eu falei, ih, cara, como assim? Ela falou, não, o primeiro capítulo é de abertura, você vai entregar a trama da novela pro público. Eu falei, nossa senhora, que Nossa, que responsabilidade. Tipo, peso, hein? pra mim, uma responsabilidade. Aí eu tentei não me apegar a isso. Eu falei, não, eu vou abraçar a oportunidade em si, fazer com o maior carinho e do jeito que eu já faço, assim. Sem noiar que é logo o início e são os primeiros minutos e aí mas a confiança que o diretor me deu assim junto com o resto da equipe e a Andréa Imperatori, que é a produtora, eu tinha que abraçar com o maior carinho do mundo, né? O diretor é o Maurício Farias, é um gênio, é um cara, ele é um gentleman. Ele dirigindo, eu nunca vi um cara tão educado e elegante dirigindo como ele, assim. Eu que no futuro sonho em dirigir, estou finalizando até o processo de abertura da minha produtora, eu estou prestando atenção em tudo, né? Principalmente nos diretores, a Exato. forma como eles agem, como eles se direcionam ao resto da equipe, ao elenco, o cuidado que ele tem, a sensibilidade que ele vai lá e fala com o ator e direciona, encontra um. E o Maurício é sensacional, cara, em relação a isso. É isso. E sobre, você comentou também sobre essa outra série, 13 Dias Longe do Sol. Longe do Sol, é isso? Isso. É? Vai lançar Não, próximo ano, não vai? não, Ou já lançou? 13 dias já lançou. 13 dias foi Já aquela que o lançou? prédio cai, desmorona, que o Celton Mello é o engenheiro. Verdade. Eu fiz o Jonathan. Verdade, lembrei agora. Eu fiz o Jonathan ali. Ali foi a minha estreia. De Jó- Eu ficava no núcleo da família, junto com o Lima Duarte, que era o pai da Certo? Marion, que era a noiva do Celton Mello. Aí eu contracenava com a Teca Pereira, a Shirley Cruz, que é da minha agência, Isso também é do mesmo. meu time, que é também da VGI, com o Kaique Pereira, Esse era... que é um molecote que hoje está desse tamanho, assim, gigante. É um gênio também. As crianças crescem rápido. Oi? Não entendi. Nossa, ele cresceu As muito, crianças... cara. Pequenininho, lá tocando o quelele. Eu, para, Kaique, se concentra, Kaique. Hoje tá desse tamanho e bombando no TikTok. Saiu um longa dele agora há pouco. Eu até esqueci o nome agora, senão eu ia falar. Não, lembra aí que a gente fala depois, não tem problema não. Galera, assistir que ele é sensacional. Esse menino tem muito talento, cara. A Juliana Paz participou dessa série, não foi? Não, a Juliana Que não. era filho... Não, Não? a Juliana não. Nessa não. Não, não, não. Era o Celton, o Lima, aí pessoal mais conhecido assim, né? Tem o Paulinho Vilhena, a não, a Juliana não tava não nesse não. Era um núcleo mais reduzido assim. Tinha o Tomás Aquino, Certo. que é outro ator sensacional, conterrâneo meu de Pernambuco, que é do Bacurau, agora tá fazendo um Certo. deserto particular do Ali Muritiba também. Um cara também, um ator sensacional, cara. Mas foi uns 3 anos atrás. O prédio desmorona e é sempre rolo com o pai. Eu tenho um negócio com meus personagens sempre. Eu volto porque meu pai me abandonou e aí eu volto para entender por que que ele me abandonou. E aí ele se relaciona com a Shirley e começa a criar o filho da Shirley, que na verdade é o Exato. personagem dela, né? Que é o Kaique. E aí eu fico indignado, por que que ele abandonou o filho de verdade e começou a criar o filho O filho um filho que não era nem dele. E aí foi é dele. difícil para mim também fazer isso, porque eu tinha um pouco de raiva do. E na preparação eu até sofri um pouco. Eu tinha que. Poxa, eu tinha que ter raiva do menino ali
E aí De difícil, qualquer jeito. é difícil, porque você se envolve emocionalmente ali com a pessoa Verdade. direto, né? E aí você separar isso é muito difícil. Ainda mais com uma criança, que agora não é mais criança, que tá enorme, mas na época era uma criança. Ó, a galera tá perguntando aqui se você ainda vai aparecer na novela. Então, a gente gravou muita coisa. Tem Certo. uma cena que eu achava sensacional, mas eu acho que foi cortada. Porque também eu editei, né, essa abertura da novela. De cena minha, são 8 minutos em sequência, assim. Normalmente, num filme, em 10 minutos, num filme, num longa, em 10 minutos tem que apresentar todos os protagonistas. Então não tinha muita lógica, eu penso na visão assim mais por trás, assim, como cineasta. Não tinha muita lógica eles colocarem mais cenas minhas. Mas tinha uma cena Certo. sensacional, era uma cena minha bêbado. Eu entro bêbado e aí eu acendo a lâmpada e vejo a criança e choro, coloca, né? Era uma cena em plano sequência que o Maurício gravou, que era sensacional, assim. Aí no final eu desabo e aparece. E aí cortaram várias cenas. Eu acho que para poder deixar mais poético e dar mais margem para interpretação, assim, do público, esse início. Para poder ficar, porque depois ele se entrega a bebida, né? E aí ele se revolta e até mostra um outro lado, porque no início, poxa, eu não quero dinheiro, mas depois ele na versão mais velho, que o Márcio Vitor faz, que é outro cara sensacional. E, cara, ele fez questão de ir em todas as minhas cenas, você não tem noção. Era externa, ele pegava o carro dele e ia lá. Então, Ia. e isso para mim foi sensacional, porque você sente a energia e parece viagem, mas a gente meio que harmoniza, sabe? Harmoniza um pouco a energia do É. personagem, para não destoar. Ainda mais quando você faz uma fase e o outro ator faz outra, como a Lorena, com Parato, fez a Certo. personagem, a Helenice, mais jovem e a Ana Beatriz Nogueira faz ela mais velha. A Lorena estava sempre conversando com a Ana, para poder elas encontrarem um equilíbrio nisso, uma harmonia nisso, para poder o personagem delas Uma não destoar. sintonia, né? Exato. E Exato. aí, já fugi, eu sou muito imperativo, eu já esqueci da pergunta. Se você vai aparecer mais na Ah, novela. e aí estava planejado no roteiro flashbacks, mostrando um pouco Certo. do comportamento do Christopher, por que que ele bebia isso, fazendo essa conexão com o pai mais jovem. Sim. Mas, como vocês, quem está assistindo está vendo que todo dia é alguma coisa. Todo dia é uma Exato. reviravolta. Ah, eu, Agora sinceramente, já apareceu uma mulher que tem o filho é que tem um dele. filho dele. Eu não recebi essa parte do roteiro. E aí eu fiquei, opa, que isso? Como assim? Como assim? Do nada. E eu acho sensacional. A Alicia, Maravilhoso, pô. ela é uma gênia. Ela é genial. Eu fazia muito tempo que Ilha de Ferro foi muito bem escrita. O time de roteiristas de Certo. Ilha de Ferro é sensacional. Mas o time que está escrevendo Um Lugar ao Sol também é muito sensacional. A Alice ela é genial. As referências que ela traz de autores, de biografia, de muito antes, é tudo muito rico e muito complexo Certo. também. E ela traz muito esse lance do conflito social, né? Que eu acho isso muito legal. Você vê, teve uma cena aí que a namorada do Ravi estava tendo o bebê no ônibus, enquanto que a Aline Moraes Sim. estava tendo no hospital lá tal. Então, esse conflito existe e é muito pior do que Tá. isso. Eu digo minha irmã é médica, recém-formada, Gabi, um beijão. Eu E eu ela, procuro. durante esse período, em hospitais lá em Pernambuco, como o Hospital da Restauração, que é muito conhecido por ter filas e filas de pessoas, às vezes até morrendo no corredor, é muito triste. Eu acho minha irmã uma heroína, porque eu não conseguiria conviver com isso. E isso existe, esse Muito. espaço social no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil é muito evidente, é muito grande. Realmente Exato. existe. E é muito triste. E essa novela está trazendo muito isso. Foi isso que eu também trouxe um pouco pro meu personagem. Eu tinha que, quando eu fiz a estruturação do personagem, né? Eu assisti muitos e muitos e muitos depoimentos de filhos e de mães que estavam um do lado e outro do outro lado da moeda. Assim.
Mães que abandonaram o filho não porque abandonaram, porque não tinha condições de criar e via como aquela oportunidade do filho ter uma vida melhor, mas Uma vida melhor. tem um vídeo de uma menina que foi criada na Arábia Saudita, ela volta para conhecer a mãe. Os pais que adotaram ela trazem ela para conhecer. Cara, é muito triste a forma como a mãe recebe aquilo ali. Tipo, será que minha filha vai me julgar? Será que ela vai me entender? E a menina vem com todo o amor do mundo falando, eu te perdoo. Hoje eu te entendo. Eu te entendo. Eu sou uma pessoa muito boa. Os pais que me criaram são pessoas muito boas. Eu tive muitas oportunidades. Hoje eu sou biomédica. É bonito, dá para entender os dois lados. É triste, mas é uma Dá realidade que sim. existe. E infelizmente também por causa do descaso, de novo, político e social que a gente enfrenta no Brasil. Porque as pessoas não sabem mais nos interiores nas periferias de São Paulo, a gente já tem isso Geral. no geral. Eu gravei há uns anos atrás um documentário chama Sertão Criança, no interior de Pernambuco. Foi TCC da minha namorada, que é jornalista, e ela quis fazer isso lá, e aí eu fui junto para poder fazer a parte cineasta, né? E, cara, é impressionante o quanto eles são abandonados, assim. E as pessoas É verdade. vivem por causa do Bolsa Família. Pessoas que sobrevivem por causa do Bolsa Família. E eu não estou fazendo nenhuma movimentação É pouco, né? aqui, porque é bem complexo esse tema, assim. Estou a Sim, favor nem disso tá nem daquilo. tranquilo. Mas de perguntar assim, a gente pergunta, não, então, mas vocês sobrevivem do quê? Porque na seca não tem o que fazer. E aí, Isso não, mesmo. o que coloca comida na mesa é a Bolsa Família. Realmente, tem muita gente que critica alguns projetos, esses projetos sociais, porque, mas se você for ver a fundo, Ajuda. vai fazer o quê? São pessoas que não têm outras oportunidades. Lugar que não chega nem água, que eles vivem em prol de Exato. cisternas que são introduzidas por projetos sociais, que não é nem o governo que coloca para poder não Exato. passar sede, porque senão morre de sede também, entendeu? Então é isso aí, cara. É realmente bem complexo. A periferia sofre muito. E muitas das vezes eles dão um pouquinho para a galera da periferia, igual o Bolsa Família. É pouco, mas ajuda. Mas muitas vezes eles pensam que estão fazendo muito. Ah, Esse que é o maior problema, entendeu? Essa que é a maior questão. E, Jé, pra gente aproveitar, cara, esse embalo que a gente tá aqui, canta alguma coisa pra gente, o pessoal já tá pedindo aqui já. eu perguntei aqui o Rafael, né? É, aí, Sabe ó. quem é o Rafael? Ah, Como eu te falei, eu tô no hotel, né? Eu tô no sim. hotel porque eu tive que fugir do meu apartamento porque tá sendo reformado todo o taco. É um apartamento antigo, então eu sou apaixonado por madeira. Madeira maciça. Show. Até fazer inclusive, o personagem do Lugar ao Sol, ele começa na marcenaria, ele é marceneiro, né? Até um abraço aí pro meu amigo Fredson, da marcenaria daqui de São Paulo, que sempre tô levando os projetos lá para ele. Ele fala, nossa, gera agora uma guitarra? Fredson, vamos fazer uma guitarra agora. Enfim, e o Rafael, junto com o pai dele, eles, cara, o trabalho deles é sensacional. Vocês têm que ver o acabamento. Eles estão restaurando todo o taco lá do apartamento. E eles são extremamente cuidadosos, assim, zelosos e perfeccionistas. E muito bom. Eu indico aí também. Manda pra gente depois pra gente divulgar Pô, eles, pô. legal. Manda um flyzinho deles que a gente divulga, não tem Da problema não. Zona Sul, mas É isso aí. um capricho. Muito bom o trabalho. É isso que a galera precisa, pessoal que faz coisas caprichadas, porque fazer de pelas coxas, como a gente costuma dizer, tem muitos, né? É verdade. É verdade. É isso aí. Então, Canta pra gente, manda uma falta, palavra de falta fé pra quanto gente tempo aí, ainda para cara. nossa área? Você acha melhor segurar a mão um pouquinho, não? Deixar pro finalzinho ou já faz logo? Cara, você que manda. Vamos Tô segurar com a mão. você. A gente Segura um pouco mais aí, Rafael. tem umas perguntas aqui, ó. Então vou mandar umas perguntas da galera para você aí, ó. O pessoal tá perguntando que de todas as participações que você teve, das séries, qual que foi a que mais te marcou, cara? Das séries, incluindo a novela, também não. Pode ser. Eu vou ser bem sincero. Manda aí o que mais te marcou. Uma vez eu aprendi que, assim, não existe personagem pequeno. Não existe Certo. isso. Porque tudo tem um porquê, né? Um Lugar ao Exato. Sol veio pra mim de uma forma diferente, assim. Eu fiz outros trabalhos, tem um longa que vai estrear ano que vem, que eu faço o filho do Danton Mello com a Juliana Paz, o Predestinado. Entre nós, predestinado. Predestinado, é. Que ainda não estreou, mas ano que vem estreia.
Temos Então deve ser esse que eu confundi então com É, a eu acho outra que série. confundiu Esse com a é série. ano que Não, vem. é esse. É o longa que estreia ano que vem. Com a direção do Gustavo Fernandes, que é um outro gênio, que dirigiu Órfãos da Terra, que ganhou o Emmy, ganhou vários prêmios. Por tudo. E ganhou tudo. E foi uma oportunidade também muito legal contracenar com o Danton, que pra mim virou um paizão também, gente fina demais, que tá em Um Lugar ao Sol. A gente, por obras do destino, não conseguiu se encontrar em set, mas eu sempre vi o nome dele lá, tal hora o Danto vai estar fazendo prova de figurino e tal. Mas aí a gente não conseguiu se encontrar. Ilha de Ferro a gente conseguiu, porque ele estava gravando perto um outro trabalho. É. Mas foi muito legal gravar esse trabalho. Conheci, fiz vários amigos que foram os meus irmãos, como o João Vitor Silva, que está em Verdades Secretas também, o Matheus Fagundes, o Patrick, que mora em Minas. Então, fiz bons amigos nesse trabalho. A galera da produção também, trago até hoje a Carolzinha e o pessoal da Muxote, enfim. Mas Um Lugar ao Sol, para mim, foi diferente. Por quê? Eu estava ansioso. Essa pandemia trouxe muito esse lance da ansiedade aí. E por incrível que pareça, pela primeira vez na vida, eu sou elétrico, mas eu me controlo muito bem em relação às minhas Sim. emoções, assim. Faz parte da minha profissão. Tanto na música quanto como ator, eu controlo bem isso. Mas estava um pouco descontrolado e eu estava um pouco ansioso, porque não tinha dado um certo um outro projeto. E aí nesse dia eu estava indo fazer esse teste que eu falei, estava indo fazer esse teste Sim. e aí estava meio ansioso e aí quando rolou, uma semana antes tinha acontecido, eu estava bem ansioso e tal, e aí eu estava orando, sou cristão, com o maior orgulho do coração, e eu estava Eu orando, e aí também. eu estava questionando, imaginei, do jeito que você estava conversando ali comigo, eu falei, pô, antes é dos nossos. E aí eu tava orando e eu falei, pô, Senhor, bom, ajuda aí, pelo amor de Deus, manda um trabalho legal. E aí eu tava no culto, né? E aí teve uma revelação lá, um irmão teve, e aí o pastor foi e falou, não sei o que, irmão, você que tá assim, tal e tal. Eu já sabia que era, a gente sempre sabe, a gente sente que é com a 100%. gente. Até sexta-feira, isso no dia que, até sexta-feira você vai ter uma oportunidade legal que vai abrir para você. E eu que vou abrir. E aí, quando a produtora de elenco me ligou e perguntou se eu topava, foi por isso que eu falei, eu topo. E eu já sabia o porquê e o que Exato. era. Eu não precisava, eu já sabia o que era. Eu falei, top. Ela nem falou o que era. Ela não falou que era a novela das nove, ela não falou que era uma novela, ela não falou que ia ser o pai do Cauã, ela não falou que eu ia fazer a abertura da novela, que ela não falou nada. Eu só falei, não, topo. Então, para mim, na minha cabeça, eu fui fazer o teste em sequência, mas eu já estava feliz ali. Para mim, já tava satisfeito, porque não é pelo trabalho em si, a gente fala de testificação, né? Testificou ali Exato. que foi ele que abriu e era ele e pronto. E aí eu falei, pô, sensacional, pô. Fiquei feliz da vida. Para mim era o que eu precisava naquele momento, porque é isso que alimenta a nossa fé. E aí, na outra semana, ela foi, ligou e aí falou o que era. E eu falei, poxa, sensacional. E por mais que a gente faça trabalhos em séries, novela, querendo ou não, por mais que seja uma participação, dá muito retorno em questão de... Muitas pessoas assistem, né? Porque é TV A aberta. visibilidade. Exato, aí TV aberta. Então as pessoas iam ter... eu ia ter mais oportunidade de mais pessoas verem meu trabalho. Tanto o Exato. público, que ainda não me conhecia, quanto os produtores de elenco, diretores e tal, para verem o meu trabalho em si, e a oportunidade de eu levar, fazer a minha parte, de construir um personagem baseado naquilo, na oportunidade que o patrão me deu. Então eu tinha uma responsabilidade a mais em cima disso. Não é simplesmente fazer o personagem, porque eu sempre procuro Exato. direcionar isso. Falo, não, eu não faço arte por fazer, nem para ficar famoso, nem para ficar conhecido. É o que eu faço de melhor, de É o que coração, você assim, gosta. algo meu. Eu comecei como poeta, depois comecei a compor e na música, vim para São Paulo, aí comecei a interpretar, e aí, então é muito isso, sabe? Então eu tinha essa responsabilidade a mais. Então, para mim, esse foi o trabalho mais importante até hoje, não pelo lado ator, mas como pessoa mesmo, assim. Foi uma experiência que eu tive
e que eu sabia que eu ia ter que contar. Eu tenho que sempre falar disso, porque é algo que é uma experiência que eu tive Sim, e é verdade, sabe? É, isso é verdade, isso é verdadeiro, isso não Deus é de verdade, ele existe mesmo e a gente é só pedir para ele que ele cumpre, ele exato. te dá, né? Até porque talvez seja um que você goste mais, porque foi algo realmente que não que os outros não tenham sido, né? Exato, Mas esse foi realmente algo de Deus para você. exato. Ele falou assim, ó, eu vou mandar assim, assim, É assim. assim, Ele fala do sabe? jeito que vai mandar. É, não que os outros também ele não tenha dado, claro. E eu sempre penso isso, não. A minha carreira seja, a gente tem que entregar, né? Não é questão de sonho, é questão de, eu sonho em ser isso. Até pouco tempo eu achava que, a gente tem que sonhar em ser isso. E aí eu entendi que sonhar às vezes é vaidade. É, a gente tem que aceitar a missão que Deus nos dá e ver dessa Exato. forma. Porque senão a gente se torna vaidoso, a gente se torna arrogante, a gente se torna prepotente, a gente acha que vai ficar famoso pelo dinheiro ou para ficar famoso, para ficar reconhecido. Não, eu tenho uma missão, faz parte é minha obrigação fazer aquilo e fazer aquilo com um direcionamento do jeito certo, assim. Então, eu sempre vejo dessa forma. Então, para mim, esse foi muito importante por isso. Eu estava muito ansioso e aconteceu dessa forma e foi isso. Foi uma experiência que marcou, assim, que me marcou muito. E até porque também, Jair, tudo tem um propósito, né? Exato. Quando a gente vê as coisas de Deus, a gente tem certeza que tudo tem um propósito. E se Deus te colocou você ali, naquele elenco, naquele momento, que alguma coisa ele tinha. Exatamente. É igual a gente. Ele tinha, não, ele tem. É igual nessa experiência que você teve agora, a gente começa a entender que é viver os sonhos de Deus, né? Exato. Muitas vezes a Não é gente o fala nosso. para Deus, o nosso, a gente pede tanta coisa para ele, bicho, mas tanta coisa, a gente esquece, a gente agradece pouco, mas pede muito. E muitas vezes a gente pede só o que a gente quer. Exato. E muitas vezes, quando ele não dá, ele tem certeza que se ele dá, a gente vai corromper o nosso coração, a gente vai fazer coisa Exato. errada, vai subir o ego, o coração vai inflar, e muitas vezes ele não dá por conta disso. Né? Então, muitas das vezes, como você diz, às vezes a gente Precisa sonhar, compreender e entender e aprender para poder não acontecer isso que você falou. A gente não se corromper. A gente não ir para outro caminho. Porque também que a é em queda é vão, maior. né? É em vão, exatamente. As nossas orações começam a ser em vão, e muitas vezes o que ele sonhou para a gente vai retardando, não por culpa dele, mas por culpa nossa. Exato. Como a gente costuma falar aqui, quem retarda a nossa bênção somos nós mesmos, não é Deus que fala, não vou te dar agora. Muitas vezes fala, putz, agora era o momento, mas se eu der para você agora, você vai se perder, vai esquecer aquela essência lá de E trás. aí a ansiedade, Então, não, e aí às vezes a gente se revolta, não, mas por quê? Por que não? sim, Por que não? Não, cara, tudo tem um porquê. Quando eu fiz Ilha de Ferro, eu estava envolvido em outro projeto da concorrente. Eu falo concorrente, mas eu vou brincar, todo mundo sabe quem é o concorrente. Eu estava envolvido em outro projeto, eu já estava em preparação desse outro projeto, que não deu certo. Que eu saí há uma semana de começar a gravar. gravar. Eu fiquei muito triste. É uma série que teve bastante retorno, tenho bons amigos também, bombou. Mas eu fiquei muito triste, realmente eu fiquei muito triste. Mas foi uma semana depois entrou Ilha de Ferro. Uma semana, não foi nem uma semana, foi 4 dias depois. A Vivian ligou pra mim, Gere, não sei o que. Eu falei, não sei o que. E eu tava super aceitando, né? A gente tenta aceitar, fala, não, tem um porquê. Estou E aqui. ela me ligou, aí me contou o que era. Eu não fiz teste, já ligaram já falando que era eu e pronto. E Um Lugar ao Sol também, e o 13 Dias também foi. Não, 13 Dias fiz teste, fiz bastante até. Era para um outro personagem e terminou que aí era pro bombeiro que o Tomás Aquino fez. E aí me acharam muito jovem para fazer um bombeiro e tal. Aí falou, não, Jé, tem um personagem do Jonathan, vamos fazer o teste com ele. Aí rolou. Mas enfim, e aí tem esse lance da gente. Aí voltando, né? Olha como sou enrolado. Eu estava envolvido nesse outro projeto e aí não rolou, fiquei muito triste. E aí, em menos de uma semana, apareceu Ilha de Ferro, que para mim foi muito bom. Foi um puta crescimento para mim como ator e como pessoa também, porque o personagem
também eu tentei levar um pouco dessa direção. Eu também fiz o mesmo exercício. Pô, se o senhor me tirou de um e me colocou em outro, tem um motivo, tem um porquê. Então, eu peço direcionamento. Eu falo que esse personagem sirva de lição. E, cara, o maior presente para mim, em Ilha de Ferro, foi o diretor de arte se emocionando com a cena eu saindo da cadeia. Que o diretor... Aí não tem, então, o Rafa não chegou tem para mim e dinheiro falou, que pague. Jerry, ele falou que é isso, cara. A galera na periferia é isso que eles passam diariamente. É Eles, isso mesmo. eles entram pro crime e é isso aí. E aquilo ali me marcou. Eu falei, poxa, é isso, cara. A gente emocionar quando a gente está fazendo um lugar ao sol. Eu tive muito retorno disso. Poxa, Gélia, a gente se emocionou com sua cena. Cara, não tem presente melhor que isso, porque é isso que eu quero causar. A gente tem que tocar na emoção da pessoa, porque é sinal que nosso trabalho está sendo bem feito. E não, Exatamente. né? Seja na comédia, fazer a pessoa sorrir, rir. E no drama não é chorar por chorar, mas sim porque tocou em algum lugar dele ali e fez ele mudar a forma de pensar em relação àquilo de alguma forma. Eu acho que essa é a missão, sabe? Até porque quando que eu já ouvi, né? Quando a gente começa a ver que o trabalho da pessoa é fácil, não é porque o trabalho é fácil, é porque a pessoa faz muito bem feito. É, exato. Tem, Tem que entendeu? Tem toda essa se questão. entregar o É, máximo que é o meu problema porque muitas com das música. vezes. Eu sofri muito, cara. Ah, Voltando, indo pra música, esse é o meu problema. Eu sou tão perfeccionista, mas tão perfeccionista, que tem um maestro, um amigo meu, Aldeci Souza, de Pernambuco. Nossa, ele ficava indignado. Eu já gravei tantas vezes com ele, quando eu ia para Pernambuco, antes da pandemia, né? Eu ia lá, Aldeci, eu ia gravar sempre lá. Eu achava que ele entendia a minha loucura. Então eu falei, se ele entende minha loucura, vou procurar ele que ele vai entender o que eu tô querendo dizer. E até hoje eu louco não sim. postei nada. Eu não postei nada porque eu nunca achei bom o suficiente para poder postar. Eu não sei se era uma forma de eu me auto-sabotar também, porque a gente tem isso. Às vezes com medo de ir para uma direção de ego, de me tornar uma pessoa assim. Eu tinha muito medo disso e falar, não, não pode, eu não, se isso acontecer comigo, para mim é o fim, assim. Então, e aí, depois dessa pandemia, recentemente a gente perdeu uma baita de uma compositora. E a vida aqui na Terra, pelo Rápido. menos, é muito rápido, né? Aí eu fiquei pensando, cara, eu preciso parar de me levar tão a sério em relação a isso. A Vivian, minha empresária, ela uma vez falou isso pra mim como ator, porque poucas pessoas sabem, mas meus self-tapes, que são os meus testes que a gente faz, né, via vídeo em casa, eu faço um curta. Eu chamo amigos, eu faço vários takes, coloco música de fundo, eu crio o personagem, eu viajo. Tá? E aí uma vez ela falou pra mim, Jéssica, você precisa se levar menos a sério. E aí eu fiquei muito tempo tentando entender. Eu falei, mas por quê? Como assim me levar Como a sério? assim? Ela gosta que eu seja... Mas ao mesmo tempo ela falou, você precisa se levar menos a sério. Hoje eu entendi. Deixar fluir mais. Então eu decidi por mim mesmo deixar a música fluir mais também. Então, tipo, tô tentando fechar com a gravadora agora, porque infelizmente no Brasil, de forma independente, é muito difícil. Muito difícil. Eu já Vou falar tentei, agora. teve um retorno legal, mas não foi o suficiente ainda. E aí eu fiz, poxa, vou tentar fechar, é melhor ganhar pouco, mas chegar É, em mais e ter pessoas. algo. Se Exato. o plano é chegar em mais pessoas, falando de amor, que eu sou um cantor. É pop, mas é um pop romântico. Eu falo de amor nas minhas músicas. Então é melhor focar no objetivo principal, que é chegar em mais pessoas, né? E aí eu me preservei muito, segurei muito a onda e aí agora eu resolvi me levar menos a sério. E fazer aquilo que eu sei fazer e deixar. Vamos ir, né? Vamos ir Então, aí. ano que vem, em janeiro, ainda não posso dizer por qual gravadora vai ser, como vai ser o lançamento e tal. Mas agora, final do ano, eu vou gravar um takezinho dessa música que eu escolhi para ser a primeira, que por incrível que pareça, faz menos de um mês que eu compus. Eu tenho uma cacetada de músicas de mais de 15 anos atrás, mas essa faz menos de um mês que eu compus. Mas sabe, eu não sei se é porque eu tô apegado a ela, mas eu acho ela muito simples e direta, assim, e verdadeira, porque
E aí, chama Minha Outra Metade. Ainda estou na dúvida em relação ao título, mas depois eu vou mostrar para vocês. E aqui vai ficar registrado também, né? Depois vai para o feed, aí a galera vai poder acompanhar. Ai, E aí eu resolvi que vai ser ela, assim. A minha ideia, a minha proposta para o pessoal é de lançar ela. Tem outras já gravadas, já prontas, até em espanhol. Eu tenho algumas músicas. Eu gosto muito do idioma latino, eu acho ele muito, muito romântico. é legal. Eu acho ele muito romântico. E eu me dou bem com. É sempre quente, né? Eu acho ele quente, eu acho ele legal, eu acho que fica bonito minha. Eu gosto da minha voz na pegada de espanhol. Só que não é para agora. E aí eu resolvi lançar ela, né? Então eu vou gravar um videozinho agora no final do ano, num hotel lá em. Ai, caramba, esqueci o nome. Chama Hotel Mercedes, muito legal. Um parceiro meu da Sala Agência me convidou. E aí eu vi as fotos e eu falei, cara, tem que ser nesse hotel. Esse deck é muito bonito pro mar. E fala um pouco disso, é o que eu preciso. Aí vou aproveitar. Eu tenho que determinar prazos para mim. Eu falei, vou gravar quando eu for para lá. Então vai ser agora, dia 20. Dia 20 até o dia 25, mais ou menos, eu tô indo lá e eu vou gravar esse vídeo. Essa versãozinha acústica, só voz e violão. A música já está sendo produzida, eu já estou produzindo ela. Nesse processo de vários anos indo para Pernambuco produzir, eu comecei a produzir. Comecei a estudar bastante. Vi a necessidade disso, porque é difícil achar alguém que entendesse minha loucura. E aí eu resolvi aceitar e começar. Mas o bom é que a gente sempre acha, né? Esse que é o bom. Sempre acha, então. Só que tava saindo caro. E para Pernambuco, para poder gravar, não tava dando para mim. Aí eu comecei a produzir, montei um home studiozinho. Hoje em dia, a gente com a tecnologia facilita isso, né? Porque a gente tem softwares legais e aí as vozes finais eu sempre levo para gravar no estúdio Eiffel, que é lá em São Caetano, que é um estúdio muito bom, do meu amigo Marcão. Um abraço aí para ele. E aí eu chamo o meu baixista, que é o Levi Santiago, para gravar sempre. A guitarrista é a Juliana Vieira, uma menina sensacional. Ela é talentosa ao extremo. Ela sempre grava as guitas finais. E aí o batera é o Jean Michel. Tava na Bahia, ele que toca com Preto no Branco. Você deve conhecer. Baterista de Preto no Branco. Conheço. O Jean é um gênio na bateria. E aí eu sempre levo para eles e agora vamos sentar o pau aí e fechar a música. Aí essa já está sendo produzida. Então em janeiro eu lanço ela. Já estou escrevendo o roteirozinho do clipe. Minha ideia é dirigir meus clipes. Não poderia ser outra pessoa. Né? Tem que entrar na vibe Celton Mello. Celton Mello dirige tudo, eu tenho que começar de algum lugar, cara. Já dirigi alguns clipes, tem um que eu ainda nem postei, vou até postar, da Lia, uma menina sensacional. Gravei agora na pandemia, nem postei nada, tem que colocar para o pessoal ver. Mas a ideia é essa, é gravar agora no final do ano e em janeiro lançar. Que top, hein? Ó, o Jerry, o Instagram já tá zerando aqui o nosso tempo. Eu vou zerar esse aqui, a gente começa outro, a gente fala um pouquinho de música e você canta suas composições pra galera conhecer, pode ser? Beleza, show, fechado. Vou zerar aqui, ó, galera, pelo amor de Deus, não deixa a gente sozinho, hein? Vote com a gente vai trazer novidade. Falta uns segundinhos aqui, 40 segundinhos pra zerar. 40 segundinhos? Não, então não dá não. Uns 3 minutinhos da música. Pelo menos eu toco uma. Essa que eu tô falando pra galera. Fica tranquilo. Beleza, fica tranquilo. Então a gente vai zerar, a galera vote com a gente, pra gente saber as novidades sobre o Jerry na iniciação musical dele e ouvir as composições dele também. Ó, já vou pegar o violãozinho aqui. Aí, ó. Já vai ficar bonito já, tá vendo? Ó, a gente volta já, hein? Então volta aí, pessoal.